Sejam bem-vindos a mais esse podcast e vamos seguir nessa locomotiva, né? Sem hora para parada, sem dia para chegada, só estamos seguindo. E é isso que a gente tem que fazer, porque os assuntos vão à tona, né? Esses dias, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa num grupo lá, foi da missão e tal, e estava falando a respeito da primária. A primária é o seguinte, né? Eu que fiz a primária, assim, desde pequenininho mesmo lá na igreja. E eu fazia as mesmas coisas que a gente via lá, né? E, cantando aqueles hinos, ouvindo um cantar de um passarinho daqui, e segue o profeta dali, tralalaia, né? Então eu vivi aquele mundo. Coleguinhas, por exemplo, que eu fiz lá, até hoje, muitos não estão mais na corporação, alguns ainda estão lá. Então cresci naquele meio. E sendo criança na corporação é uma visão um pouco fechada, porque você vive ali, você vai para sua escola normal, depois você volta, às vezes tem quem ia para a escolinha, alguma idade menorzinha, e depois a gente tinha domingo a primária em si, e depois as atividades, que tinha às vezes durante a semana, atividade especial da primária. E uma coisa que eu lembro, né, nesse mundinho da primária, que eu me lembro muito bem, é que realmente eles impõem, né? Hoje eu lembro disso, não conseguiria assim, meditar sobre isso naquela época. Mas eu vejo, por exemplo, que algo ou coisas já eram impostas para que você criasse dentro de você já algo ali que duraria sua vida dentro da igreja. Seria tipo assim, estaria moldando você para nos moldes do que você deveria seguir dentro da corporação. Porque eu já falei aqui, todo mundo sabe, né, no podcast, que quando eu era da primária, por exemplo, eu fui dar o meu primeiro discursinho, né, naquela atividade especial que tem da primária, né, alguns domingos, né, alguma vez por ano, não sei. Teve pessoas que escreveram o meu discurso. Ah, você lê isso aqui, tá? Aí eu lembro que chegou lá, né, ainda criancinha, mas lendo e tal. Tava lá o meu discurso pronto para mim. Quando eu crescer, eu quero ser um missionário. Joseph Smith foi um profeta. O livro de Mormon é a palavra de Deus e tal, aquelas coisas todas. E eu via que quando tinha aquelas reuniões de testemunho na própria primária, que às vezes, né, tinha aquelas reuniõezinhas lá, quando tinha a mesma aula da primária, vamos prestar testemunho. Às vezes alguma criança mais acanhada ia prestar o testemunho, ficava alguém do lado lá ditando. Eu sei que a igreja é verdadeira, aí a criança repetia. Aí falava no ouvido, Joseph Smith foi um profeta. Então, na verdade, essas coisas a gente já vê que, de certa forma, já era para preparar aos moldes da corporação. E por isso que fala assim, né? A igreja ela tem um plano que começa realmente do começo e vai até o final da sua vida se você deixar, te moldando dentro dos caminhos da corporação. Porque olha só, se uma pessoa, né, que é a maioria acontece isso, ela cresce na primária, ela já vai dizendo, né, sem parar, sei que Joseph Smith foi um profeta, o livro de uma palavra, ele vai falando e vai repetindo, pronto, já é coisa que faz parte de você. Para você agora aquilo lá é a verdade absoluta. Por quê? Você repetiu tanto, você ouviu tanto, ficou naquele mundinho da primária, que te colocaram isso na cabeça sem parar. Aí você cresce saindo dali, poxa, agora sim, né? E a frase que sempre ensina na primária, quando eu crescer eu quero ser um missionário, independente do que for. Aí ele passa por rapazes, chega, não, vou para a missão. Desde a primária já está na cabeça dele que ele tem que ir. Então, especificamente, né, que eu quis falar sobre a primária, é que ali é realmente um lugar de moldar. Ela faz isso. Ela coloca ali, né, tem aquele grupinho de crianças, tem as professoras, os manuaizinhos, e ali já é embutido, e às vezes nem é discretamente, porque realmente faz discursinho para você, fica falando no seu ouvido para você repetir, e você acaba vendo, cresci desse jeito, como que vai mudar? Por isso que eu entendo tanto quando lá na frente uma pessoa bem mais velha, 30, 40, sei lá quantos anos, ela abandona a corporação. Por que é tão difícil a pessoa esquecer a corporação? Por causa disso. Olha lá atrás o que foi plantado. Né? Falavam no ouvido dela quando criança para ela repetir. Né? Ah, sei que a igreja verdadeira já fez foi um profeta, quando eu crescer eu quero ser um missionário. Aí, lá na frente, na vida dela, ela vai estudar,
Aí aparece materiais para ela estudar sobre a história da igreja. E o que acontece? Que a gente sempre fala aqui, aquela rasteira de informações. E a fase da negação é inevitável. Primeira coisa, né, que a gente falou. Aí ela fala, pô, não, lá atrás me ensinaram isso. Lá atrás me colocaram isso na cabeça. Eu tinha atividades da primária que tinham alguém segurando um cartaz escrito bem grande que Joseph Smith foi um profeta. Então isso é imposto desde criança dentro da igreja. Eu quis destacar isso exatamente nesse sentido. Existe um outro lado da primária que eu queria falar para vocês aqui, que eu acho que compensa a gente comentar. Porque além de toda a coerção mental que é feita com as crianças, para que elas cresçam acreditando no que a corporação quer que você acredite, por outro lado, também a gente fala, porque a gente sempre fala, os líderes e tal, tem muito líder que a gente já falou que é bom dentro da igreja, que quer fazer as coisas de bom coração, que gosta do próximo, mas muitos deles não estão preparados. E quando chega na primária, né, para as crianças ali, a gente tem que entender sobre isso, porque às vezes as crianças, elas podem, imaginem, né, elas não têm, por exemplo, alguém tão preparado para lidar com uma mente infantil. Porque eu já ouvi pessoas, por exemplo, jovens, adultos, falando assim, tive uma professora da primária que me tratou dessa forma, tal, ou atividades da primária que não cuidam direito. Quantas vezes já vi? A gente falou um caso aqui uma vez, estava tendo uma atividade da primária na capela, que era para ficar na responsabilidade das líderes. Aí depois as crianças saíram, foi encontrar criança lá fora da capela, quase indo para a rua, e ninguém estava cuidando direito. Fora esse preparo, existe sim, que a gente falou, a coerção, para que ela cresça nos moldes da corporação. E é isso que a gente tem que falar quando a gente fala em primária. Às vezes você conheceu a igreja e já não estava mais na primária. Então para você é um outro ponto que começou dali para frente, né? Não sei onde você entrou quando era rapaz, ou entrou depois de adulto, ou você está na igreja há pouquinho tempo. Então não importa. Mas quando a gente fala sobre primária, eu acho super delicado, porque são crianças que é a fase em que elas viram aquelas esponjas, né? Que elas vão sugando tudo que vê pela frente, que ouve. Então ali é mais fácil para que eles façam o quê? Eles começam a embutir devagarzinho, através de musiquinhas, através de citaçõezinhas, através de sussurrar no ouvido da criança, tal, até que ela saia dali já pronta para ser um soldadinho. E você, como um soldadinho da corporação, eles fazem de tudo para que no futuro você não dê trabalho para a igreja, mas que, pelo contrário, você trabalhe para a igreja. É isso. Eles preparam ali trabalhadores para a igreja, para servir a igreja, para fazer a roda da corporação girar. Então por isso que às vezes no meio do caminho, tal, lá na frente, aí a pessoa consegue pesquisar, tal, e ela, na verdade, ela se sente muito mal. Uma vez uma pessoa brincando, né, que a gente estava comentando esses dias sobre isso num grupo, a pessoa falou assim, a igreja deveria ser responsável por emocionais que ela machucou, emocionais realmente reprimidos, tristes, por sair da corporação com muita mágoa, sequelas emocionais. A igreja deveria arcar com as despesas de tratamento dessas pessoas. Mas é lógico, a gente já está vendo, né, brigando por dízimo lá, pessoas que já saíram, tá bem legal, um processo coletivo, se eu não me engano, para que as pessoas restituam, né, recebam a restituição do dízimo que deu, tal, alegando que estava vivendo uma mentira e tal. Mas para pensar, pessoas que foram coagidas por líderes, coerção da própria corporação, né? Você ter que ir toda semana num lugar onde Lúcifer olhava para você e falava que você estava na mão dele se você fazia alguma coisa. Aí você, várias sequelas, né? Que você sai da igreja por causa disso. A igreja deveria, para pensar, arcar com tudo isso. Deveria existir um método, uma maneira, uma legislação que a igreja, aqui ó, você machucou o emocional dessa pessoa, porque olha como que você conduz. Então você tem que arcar com as despesas. Foi uma brincadeira que estavam falando, mas na verdade é super real isso. Deveria sim ser dessa forma. Porque quando você leva uma rasteira de informação, a partir dali a igreja não liga mais para você. É sério. Ele é só um desigrejado. Ele largou da barra de ferro, vai pro inferno na hora. Isso aí agora vai dar problema na vida. É isso. Além de usar e abusar de você, lá desde a primária, criando você para trabalhar para a igreja.
Aí você começa a fazer alguma coisa que eles entendem, pode dar trabalho para a igreja agora, você não importa mais. Vocês entendem? É isso que é triste. Por isso que eu falo, eu precisava vir aqui falar para vocês sobre a primária, que muitas crianças ali estão sendo moldadas para isso, para no futuro não dar trabalho para a igreja, para trabalhar para a igreja. E é isso, rodando lá a corporação e todos os líderes da igreja lá, os 12, né, mais a primeira presidência, todos felizes porque os membros estão trabalhando gratuito lá e é isso. Aí fica a história dos 100 bilhões que nunca ninguém explica, alguns abusos que sofreram lá, líderes e tal, mas também nunca ficou nada explicado e é isso aí, encobertando, até que chega, né, nos soldadinhos, que são as pessoas lá embaixo, que desde a primária são moldados. E a gente precisa falar sobre isso. É assunto importante, sim. Mas agora você está falando até da primária. É lógico, eu vivi na primária. Aí a pessoa vem, depois de adulta, leva a rasteira da igreja e fica uma pessoa doente emocionalmente, que tem que curar, às vezes fazer terapia e tal. Ela consegue vencer, sim. Mas e aí? Começou aonde? Onde que foi o gatilho de todo o problema? Lá na primária, onde abriram a mente fresquinha da criança e jogaram alguma coisa lá dentro. E esse alguma coisa é isso. Joseph Smith foi um profeta, o livro de Mormon é verdadeiro, quando eu crescer eu quero ser um missionário. E é isso que acontece. Mas eu acho que a gente divagou um pouco sobre isso, foi muito legal trazer sobre a primária, porque eu acho que muita gente, até já perguntaram para mim, você nunca falou sobre a primária tal, falando sobre organizações específicas. E eu acho que sim, a primária é um lugar onde eles preparam os soldados para fazer a roda girar. E é isso. Hoje eu não consigo ver diferente, porque os moldes já são esses. Por isso mesmo, que a repetição que existe dentro da primária de muitas coisas, é porque sabem que através disso, né, entra lá e você acaba fazendo parte do seu ser daquilo lá. Aí de um jeito ou de outro você vai fazer durante a sua vida cumprir o que você ouviu ali. Se você fica para uma criança falando alguma determinada coisa, para ela aquilo é verdade absoluta e ela vai crescer com aquele objetivo. E a igreja já tem os moldes para esse público, as crianças lá dentro. E dali sai para quem ela precisa controlar, coagir, e é isso aí. As pessoas me criticam muito às vezes da maneira que eu falo, mas é dessa forma. Eu estava lá, eu fui da primária, eu cantei esses hinos, eu repeti essas frases, eu falei várias vezes que eu queria ser um missionário, que Joseph Smith era um profeta e que o livro de Mormon é verdadeiro. Infinitas vezes eu falei dentro da primária, eu sei. E é isso. Mas tá bom, eu acho que a gente tem que meditar algo sobre isso. Eu sei que muita gente aqui às vezes está me ouvindo também foi da primária lá atrás. Eu sei que você foi da primária. Para pensar um pouquinho sobre isso. Lembra, assim, eu sei que às vezes vou voltar a falar, lembro de uma tia legal da primária. Sempre tem as pessoas boas, bom coração. Eu falei, tem. Mas os moldes que levam, né, a guiar as crianças é para isso. É para que você seja o soldado perfeito para uma corporação. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.